Quem está feliz com o Senhor nessa noite? O Senhor tem uma palavra para o meu e o seu coração nessa noite. É uma noite de vitória. É uma noite que o Espírito Santo de Deus marcou para mim e para você. E se você chegou aqui abatido, triste, você vai sair diferente. Porque aonde o Senhor está, até a tristeza ela tem que saltar de alegria. Eu quero dizer para o irmão Adriano e para sua esposa: levanta a cabeça, porque grandes coisas o Senhor tem para entregar para vocês. O diabo tem lançado seta, o diabo tem tentado parar a vida de vocês, ele tem tentado entristecer, mas o Espírito de Deus manda te dizer nesta noite, homem: levanta a tua cabeça, porque ele vai fazer coisas grandes que você nem imagina. Somente espera no Senhor, porque dele vem a sua vitória. Amém, irmãos? Acalma teu coração, irmão Adriano. Eu estava sentada ali e o Senhor estava me incomodando. Eu pensei várias vezes de levantar e falar com o Senhor, mas o Espírito Santo de Deus disse para mim que no momento certo ele ia falar: levanta a tua cabeça. O diabo tem tentado lançar setas para tentar te parar, mas o Senhor é maior na tua vida. Foi Ele que te trouxe para essa casa, foi Ele que tirou da onde você estava, e Satanás não tem poder sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba a vitória nesta noite, receba a porção dobrada. Espírito da verdade, toma o seu filho, Pai, blinda ele, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vamos para uma breve palavra que se encontra em Amós, um profeta pequeno, irmãos, que profetizou contra aquele povo incrédulo. Amós capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, Deus santo, Deus fiel, Espírito da verdade. Quem achou, irmãos, diga: eu achei, porque nós vamos estar orando juntos, lendo a palavra juntos. Porque grande é o Senhor em nossas vidas. Se você ainda não recebeu da parte do Senhor, irmãos, esteja ligado, porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel para abençoar. Todos acharam? Amós capítulo 7, o versículo 14, que diz assim: e respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e catador de figo silvestre. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar. Fica ligado, irmãos, que o Espírito Santo de Deus está na casa. O Senhor tem bênçãos para te entregar nesta noite. Você não vai sair daqui da forma que você entrou, porque maior é o Senhor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o povo de Israel, no tempo desse profeta Amós, vivia numa escassez muito grande. Israel era firme, irmãos, no amor de Cristo. Mas de repente, por trocarem muitos os reis, os profetas, as pessoas que ali estavam, os da alta sociedade, o povo sempre estava se corrompendo. E Deus usava um profeta, e Deus usava outro profeta, e falava: volta para os meus caminhos. E as pessoas já não davam ouvido, as pessoas já não estavam, irmãos, mais dando ouvido à voz do Senhor. Mas acontece que o Senhor não estava se agradando, irmão, com o rei Jeroboão. O rei Jeroboão estava sacrificando aquele povo ao qual Deus tinha constituído para ser espelho para a nação. Jeroboão, irmão, sufocava o povo. O povo que era rico ficava cada vez mais rico. Os pobres, irmãos, cada vez miseráveis. E o Senhor não se agradava, porque o Senhor chamou um povo forte, o Senhor chamou um povo destemido, o Senhor chamou um povo para guerrear e um povo para ser vencedor. Eu quero te dizer nesta
noite que ainda que Satanás venha colocar na tua mente que você é um fracassado, você não é um fracassado. Você é mais do que vencedor. Não importa as circunstâncias que você tem passado. Amós, irmãos, ele estava debaixo de uma figueira braba. Essa figueira, irmãos, ela não servia para nada naquela época. E ele sentado naquela figueira, debaixo daquela figueira, a palavra de Deus diz que ele catava figos bravos, sicômios, né? Era o figo que ele colhia. Era a mesma figueira, irmão, aonde Zaqueu subiu para ver, para avistar o Senhor, e de lá o Senhor me falou com ele, amados. Era uma figueira alta, de galhos lindos, robustos. A palavra de Deus diz que a figueira era tão frondosa que quem via, passava de longe, enxergava, e os frutos lindos, irmão. Mas acontece que aqueles frutos, quando chegava na época de chuva, das chuvas Serodia e Temporã, aqueles frutos, eles estavam verdes e de repente eles morriam. Por que um fruto tão lindo morrer? Você não nasceu para morrer no deserto. Você não nasceu para ser um figo brabo. Você não nasceu para ser uma terra infrutífera. Você nasceu para dar certo, amados. E a palavra do Senhor diz que aquela figueira, Amós estava sentado debaixo daquela figueira quando ele teve um encontro com o Senhor. E a palavra diz que Amós, ele estava no norte e foi para o sul. E ele foi levar aquela palavra como um mensageiro. Só que quando ele chegou lá profetizando, ninguém dava ouvido à palavra do Senhor. Irmãos, você pode estar passando pelo maior deserto. Você pode estar passando pelas maiores adversidades. Mas se o Espírito de Deus te falar, vá, você tem que ir. Porque muitas vezes, irmãos, nós sofremos retaliações, porque nós não temos dado ouvido à voz do Senhor. E Amós foi ali até aquela cidade e ele profetizou. Ele profetizou no capítulo 1, ele profetizou no capítulo 2, no 3, no 4, no 5. Quando ele chegou no 7, irmão, que ele viu a visão de gafanhotos, e ele foi ali falar para o rei, porque a palavra de Deus diz que antigamente só era 3 classes de pessoas que eram ungidas, eram sacerdotes, eram reis e eram profetas. E passando disso, irmãos, ninguém mais era consagrado. Ninguém mais tinha um óleo sobre a tua cabeça. E pela graça do Espírito Santo de Deus, hoje nós somos livres, irmãos, para receber do Espírito Santo de Deus o óleo que desce, aquele óleo que vinha da cabeça de Arão e descia pelas barbas de Arão, amados, porque o Senhor nos constituiu como pessoas, irmãos, para vencer as adversidades, para vencer os problemas, para vencer as lutas. E muitas vezes nós pensamos, que luta é essa que não passa? Que problema é esse que não passa? Amados, eu quero te dizer, nessa noite existe uma diferença de você estar passando pela prova e de você estar na ousadia da palavra do Senhor, e você está passando por situações ao qual você tem atribuído a você um pecado, uma situação ao qual o Senhor não se agrada. Quando você passa pela prova, é um sinal que Deus está moldando o seu caráter. Quando você passa pela tentação, é um sinal que você está se afastando do Senhor. E o Senhor não se agrada, amados. Quando você está passando pela prova, é sinal que você está sendo provado no deserto. E aí muitos olham e falam, por que eu estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por esse deserto? Irmãos, um homem e uma mulher de Deus tem que ser provado sim a fogo e a ferro, para que nós venhamos receber da glória do Senhor. A nossa morada, ela não é aqui.
iremos passar por lutas, iremos passar por adversidades, iremos passar por pelejas, iremos passar por sofrimento, mas em todo momento o Senhor estará conosco, amados. Iremos passar por falta de provisão. Este povo, irmão, não foi diferente. Eles passaram necessidade, passava luta, passava, irmão, mas por quê? Porque eles não queriam dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Muitos têm negligenciado, amados, a voz do Espírito Santo. Muitos têm negligenciado o que o Senhor tem para comigo e para contigo. Aí as pessoas falam assim, o que eu estou fazendo? Morrer é a solução. Ei, amado, você primeiro vai ter que passar por todas as lutas aqui. Passa sorrindo, cantando o hino da vitória. Quando nós estamos na bonança, tudo se torna tão fácil. E nós acabamos esquecendo do Senhor. Aí vem as tentações, vem as aflições, vem as lutas. Por quê, amados? Porque o Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. O Senhor, Ele tem que ser o elo de ligação entre nós e Jesus. E Deus é Jesus. Jesus, Ele é o elo de ligação. Ele é a aliança, irmãos, entre eu e entre Deus. Porque quando nós clamamos, o Filho intercede ao Pai por nós. É Ele que leva as nossas petições, é Ele que leva as nossas dores, é Ele que chega até o Pai, e Ele vai levar ao Pai a nossa necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a todo momento nós temos que clamar ao Senhor. A todo momento, irmão, nós somos sentados sim, a todo momento, mas nós devemos ficar firmes nas promessas de Deus. A palavra de Deus diz que quando o profeta Amós, ele chegava naquela figueira braba, irmão. Primeiro ele foi lá profetizar. Chegou lá, aí o sacerdote Amazias, ele profetizou que sobre os gafanhotos que vinham para acabar a terra. Ele profetizou por várias situações. Mas Amazias chegou até o ouvido do rei e falou: rei, Amazias está falando lá contra ti. O Senhor deu um jeito nele. Cala a boca deste homem. Porque ele não é nada. Porque que ele está falando as coisas aqui e o povo acreditando. E eles depois, acontece, ele sai fora. Tira ele, porque vai causar um problema muito sério no seu reinado. O rei o que fez? Foi lá e tirou Amós da terra. Mas Amós, irmãos, ainda que a situação não estava boa, Amós ainda falou bem assim, respondeu Amós dizendo: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e catador de figo. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetiza contra Israel, e nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: a tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e as suas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida, e a nação será repartida. Irmão, a palavra de um profeta tem poder. A palavra de um profeta, irmão, de um homem, de uma mulher de Deus, tem poder. Porque o Senhor, irmão, Ele nos dá autoridade no nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que ali, quando chegava um determinado tempo, Amós ia lá, pegava um bisturi, passava em todos os figos. Irmão, imagina uma árvore de 2 metros. Não é esse figo que veio sendo reconstituído, que chegou delicioso na nossa mesa, não. Esse fruto era de uma figueira brava. A palavra de Deus diz que os agricultores não perdiam tempo. Não perdiam tempo em cultivar esse figo, sabe por quê? Porque o figo não prestava. Era muito trabalhoso, era muito delicado. Chegava num tempo, irmão, das águas, tinha que ir lá o profeta passar o bisturi em cada figo para que aquela seiva descesse
e a chuva, irmão, descesse, aquelas gotas carregadas de imperfeição, porque quando nós recebemos o primeiro banho, quando cai a chuva, a gente até adoece, porque pega todas as partículas do ar. E aquela chuva entrava dentro daquele figo, curava aquele figo, e aquele figo era impressionante, que ele crescia até 8 vezes, e o sabor dele era diferente. Irmãos, você tem que ser diferente. Você tem que brilhar mesmo em meio às provas. Você tem que brilhar mesmo em meio às lutas, porque o Senhor acredita em você, o Senhor acredita em mim, e nós vamos, irmãos, vencer todas as adversidades. Aquele fruto, para ser gostoso, ele tinha que passar por um processo. Aquela planta não era plantada pelos agricultores. Sabe por quê? Esse figo, ele permanecia nas colinas, porque o próprio Deus, ele encaminhava de plantar e regar, e plantar e regar, porque agricultor nenhum queria esse figo. Mas veio a transformação, veio várias coisas, e nós encontramos figos de diferentes espécies e sabores, né, irmão? Se a gente for em outros lugares aí, tem altos tipos de figo. Mas esse figo, ele era uma figueira, irmão, brava. Essa palavra, ela é tremenda, porque quando Deus, ele quer tratar eu e você, ele vem com o bisturi dele, amado, e ele vai arrancando, e ele vai penetrando. Tem uns, irmãos, que ele vai passar na valha o bisturi de leve, mas tem outros que é necessário passar mais profundo, para que nós venhamos nos aperfeiçoar, para que nós venhamos buscar, para que nós venhamos descer na presença do Senhor, para que nós venhamos entender que o Senhor, ele é Deus, e ele passa esse bisturi, irmãos. E eu tenho certeza que, se eu perguntar aqui, muitos vão levantar a mão e dizer: esse bisturi está passando mais profundo, porque a luta está grande, irmã. Isso não é sinal de fraqueza, amados, isso é sinal de vitória. Isso é sinal que o Senhor está moldando o seu caráter. Se anima na presença de Deus, levanta a tua cabeça, se fortifica na palavra, porque dias ruins vão chegar até você, mas você tem que estar preparada, para que no momento, amados, que vier a tempestade, você vai estar coberta pelas bênçãos celestiais. Sabe por quê, irmãos? Uma águia, quando ela sobrevoa muito longe, ela vai muito longe, ela está naquela solidão. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ele está na solidão, ele está contemplando a espiritualidade, ele está em outra superfície, ele está buscando algo sobrenatural, porque quem anda em bando, irmão, é a andorinha. Nós não podemos ser andorinhas. Nós temos que ser desbravadores. Nós temos que ser, irmão, um leão. Nós não podemos andar em bando. Não te preocupa se você estiver na solidão. É Deus tratando. É Deus tratando na minha e na tua vida, amados. Muitos olham assim e falam assim: ah, está na prostituição, está passando essa luta porque alguma coisa. Irmãos, não é. Ponha na sua cabeça que nós não somos super-homens e nem super-mulheres. Hoje eu tive uma experiência, que eu fui resolver um negócio lá no hospital, e a irmã falando, eu falei: irmã, fala assim. Depois eu falei assim: meu Deus, irmã, assim. Quando a irmã veio de lá, aí a doutora veio e falou: eu estou fazendo assim. Eu falei: Jesus, o leão da tribo de Judá foi na frente. Irmão, e ele resolveu uma coisa que era impossível aos olhos humanos. Sabe por quê? Porque dependia, irmão. Porque a pessoa ficou internada 1 semana. Aí eu falei: eita, irmã, nem precisou de falar. O próprio Deus já mexeu, sabe, irmãos, aquela coisa assim. Então, irmãos, abra a tua boca, fala do amor de Cristo. Esses figos, irmãos, esses figos eram figos preciosos, eles passaram a ser figos preciosos,
Porque o poder de Deus, Ele aperfeiçoa na vida de um homem e de uma mulher que busca Ele. Não abaixa a sua cabeça. Não deixa Satanás dominar a tua mente. Não deixa as adversidades te colocar de cabeça baixa, irmão. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça e prossiga. Vai em frente, irmãos. Porque a sua crise, ela tem fim. A sua crise, ela vai passar. Deus não te colocou, irmão, num deserto para que você continuasse. Ele te passou para forjar o seu caráter e depois te tirar de lá mais fortificado. Porque quando Deus fala, Ele promete. Quando Deus Ele fala, irmão, Ele usa um homem e uma mulher de Deus aqui para entregar algo. É porque Ele está vendo, irmão, que você já está, ó, lá em cima. Aí você vê, meu Deus, é Deus falando. É Deus que usou aquele homem para falar sobre essa situação. É Deus que moveu nessa situação, então Ele ainda está comigo. Deus não me abandonou, Deus não me deixou só. É isso que eu quero que eu e você tenha a convicção e a certeza que Deus não te abandonou. Irmão, só para você ter o entendimento, se você passar por uma situação ao qual você fala, meu Deus, não tem mais jeito, e você negar a sua fé, e você falar, Deus se esqueceu de mim, nem aí Deus vai te abandonar. Sabe por quê? Porque Ele está vendo que você está doente, que você está com o coração ferido. Mas se você estivesse são, você não teria aquela capacidade. Mas quando você vê, irmãos, que as coisas saem do controle, Deus já está trabalhando e Ele traz a vitória. Ele traz a vitória para o teu povo, porque o Senhor, Ele quer um povo fortificado. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Sabe por quê? Porque nós somos uns frutos fracos, irmãos. Nós somos frutos fracos que por qualquer coisa nós estamos caindo. Nós estamos perdendo a fé. Nós estamos perdendo a esperança. Mas o Espírito diz nessa noite, Ele quer que você se levanta. Ele quer que você se põe de pé. Ele não quer que você venha aqui somente para adorar no domingo. Ele tem que ser prioridade, tem que ser primazia na sua vida. Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Porque essa igreja aqui, irmão, ela vai subir. Eu tenho convicção, irmãos. Se você não tem convicção, comece a colocar sua fé em ação. Porque nós temos que ter a convicção que nós vamos subir, irmãos. Que é para isso que nós estamos aqui. Nós somos um povo forte. Ainda que venha a fraqueza, ainda que venha o desânimo, ainda que venham as lutas, mas nós somos um povo forte. Nós somos um povo, irmão, que apesar das circunstâncias nós estamos crendo, apesar das lutas nós estamos crendo, e o Senhor constituiu homens e mulheres fortes, homens e mulheres feridos, homens e mulheres, irmãos, que têm o prazer de adorar o Senhor. Amém. Não desfaleça a sua fé, não perca a tua esperança, creia num Deus, irmãos, que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas na minha vida e na tua vida. Ele não vai te abandonar. Nós somos obrigados a sermos machucados. Se você falar assim para mim, irmã, eu não sou machucada. Nós somos obrigados a ser machucados. Por que nós somos obrigados? Para que nós venhamos nos aperfeiçoar. Porque se nós não formos machucados, nós nunca vamos deixar o nosso ego. Nós nunca vamos deixar o nosso bel prazer. Nós sempre vamos querer ser superiores, irmãos. E não é isso que o Senhor quer. Quando o Senhor mandou Amós naquele lugar, irmão, a soberba do homem estava passando além. O povo, irmão, estava corrompido. O Senhor queria ver a alegria no sorriso do povo que Ele constituiu para ser espelho de Israel. E por mais que as circunstâncias venham em nossa vida, nós temos que sempre estar alegre, irmãos. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Até aqui, Ele tem nos ajudado. Mesmo que nós estamos solitários, a resposta sempre vai vir dEle. Mesmo que nós estamos com o nosso ego ferido, a resposta sempre vai vir dEle. Mesmo diante da sua fraqueza, a resposta vem dEle. Não espere nada do homem, irmão. O homem não tem nada para te oferecer. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite te chama para a realidade. Ele tem coisas grandes. Ele tem, irmão, coisas grandes para mim e para você. Temos que procurar nos aperfeiçoar na solidão. É na solidão, irmãos. Aí você vai dizer assim, mas irmã Eliette, a senhora falou que tem que ser alegre. Irmão, nós temos que ser alegre. Porque a igreja de Cristo é um povo alegre. Mas tem momentos na vida da gente, momentos de solidão, que é eu e Deus, você e Deus. Às vezes você está com a sua mulher ou seu marido na cama, que a solidão é entre você e Deus. E através dessa solidão é que o Senhor vai trabalhar na tua vida. Não turbe o vosso coração. Crede no Senhor. Porque Ele fará coisas por você, irmão. Acredita. Vai nessa fé, vai nessa força. Porque a todo momento Ele nos levanta. É Ele que nos põe de pé. Se você está sentindo agora uma fraqueza, irmãos, dentro de você, e você fala assim, mas irmão, eu não tenho ânimo. Irmão, começa a orar. Começa a falar com o Espírito Santo de Deus. Sabe qual é a nossa maior fraqueza, irmão? É a falta da oração. Porque quando nós estamos na solidão, nós só queremos ficar dentro de um quarto, sem ninguém mexer com a gente. Mas se você dobrar os seus joelhos e falar com o Espírito Santo de Deus, você vai ver que o seu problema não se compara. Há tantos problemas que muitas pessoas têm. Há tantos filhos perdidos na droga. Há tantos filhos, irmãos, que foram mortos. Há tantos filhos, irmãos, está nas mãos do Senhor. Aqueles que já dormem, irmão, não se preocupe com eles. A solidão, ela vem. Ela machuca. Mas nós temos que saber passar. Sabe o que eu acho interessante? Que eu fui num velório e foi muito desesperador para aquelas pessoas ali. A mocinha tremia assim, que parecia que ela ia dar um ataque fulminante e ia cair naquele velório. A outra fazia um escândalo e se desesperava. E o povo de Deus é um povo consciente. O povo de Deus é um povo sábio. O povo de Deus, irmão, entende quando Deus quer tirar e quando a gente até sofre. Eu não vou dizer que não sofre, não, nós sofremos, mas nós somos um povo mais consciente. E eu tive que fazer um trabalho com aquela jovem, porque eu vi a hora daquela jovem dar uma parada cardíaca ali e ela morrer. E o coração dela acelerava, irmão, uma crise de pânico, um desespero. Irmão, não precisa. Do pó, irmão, nós viemos e do pó nós iremos voltar. É necessário que você chora. É necessário que você externe. Bota para fora essas lágrimas, essa angústia, irmão. Mas não precisa de desespero. Sabe por quê? Que quando a gente faz isso, é quando a gente quer chamar a atenção do povo. Às vezes a gente não foi nem um filho bom. A gente tem que ser bom enquanto está em vida. Às vezes nós não fomos um filho bom ou um pai bom. Então a gente tem que dar o nosso melhor enquanto está em vida, irmão. Porque quando morre, não adianta se arrepender. É por isso que eu falo para mim e para você, que nós somos esse figo. Nós somos esse figo aqui, irmãos, que nem os agricultores queriam cultivar, de tão ruim que eles eram. Mas o Senhor, Ele tinha o prazer de jogar aquela semente para que ela viesse a florescer. Para Ele mostrar para o Amós, Ele falou para Amós, Amós, esse figo, o que você está fazendo, passando essa navalha nesse figo, eu estou fazendo com você.
E eu vou fazer com o meu povo, porque este povo é meu. Esse povo não vai se corromper. Esse povo não vai morrer sem que a minha glória venha até eles. Esse povo não vai morrer sem ter o arrependimento. E nós não podemos deixar o povo morrer, irmão, sem se arrepender. Porque o Senhor está às portas. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um nessa noite. As palmas para o Senhor Jesus nessa noite.